que às vezes se contam tristes, né? A profissão não completa, o casamento em si não completa, e pior, a presença de Deus mesmo não completa, e fica nesse vazio, talvez até meio existencial, que Sim. falta algo, e eles colocam toda a expectativa em cima do nascimento de um filho. E isso Perfeito. pode ser realmente muito prejudicial. E o psicólogo que nós vamos basear esse estudo hoje, na verdade nós temos dois principais. Hoje, nesse episódio, como ele é rico em conhecimento, informação e reflexão, a gente vai ficar com um só, que é o Erik Erikson, o nome desse psicólogo que fez essa teoria do desenvolvimento psicossocial. Tiago, fala um pouquinho dele pra gente. É dele que veio a linha exoriana, que as pessoas falam, essa linha de pensamento na psicologia, né? Sem dúvida alguma, esse estudo e esse entendimento veio cooperar com as pessoas que querem buscar essa completude na vida de alguém. Na realidade, a gente está falando aqui dos filhos, que é o que normalmente muitos casais o fazem, mas também tem pessoas que acabam pendurando ou atrelando a felicidade e essa completude na vida de outra pessoa, às vezes até mesmo do próprio cônjuge ou de algum outro tipo de parceria, ou talvez dos pais. Mas é interessante porque talvez você vai encontrar em você alguns lapsos, alguns pontos que você vai refletir e dizer: opa, isso aqui é para mim. Isso aqui, olha, eu andei fazendo, isso aqui eu andei pensando com os meus filhos, isso aqui é o que eu estava sentindo também. Então a gente vai lançar aqui pelo menos 5 pilares, 5 princípios no que diz respeito a essa teoria, a teoria exoriana. Exatamente, assim, ó, vamos já começar então com esse primeiro estágio do desenvolvimento, e eu vou trazer para você uma perspectiva muito interessante sobre o olhar a partir da criança, né, do que esse primeiro estágio ele significa para a criança, e depois também uma perspectiva dos pais, que é muito importante, porque que é talvez o foco do que a gente está trazendo aqui nesse episódio, sobre essa frustração que muitas vezes, quando se torna pai, se torna mãe, não era o que esperava, ou na verdade a criança não supre o que realmente estava esperando. O que isso acaba gerando dentro desses estágios de desenvolvimento que o Erik ele traz como uma base psicossocial? Então, o primeiro estágio é a confiança versus desconfiança. O que se trata? É do 0 a 1 ano de idade da criança. Desse 0 a 1 ano de idade da criança, se as suas necessidades básicas forem atendidas, o que é uma necessidade básica? É o aconchego, é o acolhimento, é ele ser alimentado, né, sem passar fome, é ele ter ali toda a proteção do frio, do calor, ele ter a proteção do pai, da mãe, e, enfim, a necessidade básica até mesmo do sono, né, uma necessidade básica. Se todas elas forem atendidas adequadamente, não necessariamente de uma forma perfeita, mas adequada, né? Com certeza essa criança de 0 a 1 ano, nesse primeiro estágio de desenvolvimento, ela já vai começar a gerar uma confiança nos seus cuidadores. Ela vai começar a gerar esse vínculo de confiança. Então, de forma básica, esse primeiro estágio é muito importante, que a necessidade básica da criança seja atendida. Do contrário, ela vai gerar uma desconfiança inconsciente. Então, não é uma coisa que você vai lembrar depois de adulto. Você não vai saber exatamente como você foi cuidado. Mas o seu cérebro, o seu emocional, ele às vezes vai começar a gerar essa desconfiança das pessoas e você nem vai saber por quê. Às vezes você ficou chorando muitas horas, né, enquanto era bebê, não foi atendido. Às vezes, enfim, por centenas de motivos, você talvez não teve o alimento adequado, às vezes não sabia que você estava com fome. Enfim, são tantas situações. Agora, olha que interessante, a partir da perspectiva dos pais, o que esse estágio tem a ver com o fato de os pais acabarem gerando uma expectativa sobre a paternidade e maternidade e isso não ser atendida. É justamente o fato de que, quando não acontece esse sentimento de plenitude nos pais, a criança nasceu que eu queria tanto, mas sabe, não era o que eu esperava, ou eu estou cansado demais, ou eu estou exausto demais, e eu, ao mesmo tempo que eu estou feliz, eu não estou satisfeito. Acontece muito isso. Inclusive, eu quero fazer um adendo aqui, tem muitas mães que se sentem culpadas, porque assim que nasce o filho, muitas vezes vem o quê? Uma sensação de depressão, uma depressão pós-parto, e acontece e é muito comum.
E elas se sentem culpadas por isso, porque elas queriam aquela criança. Mas a gente sabe que quando entra uma criança na nossa vida, a realidade não é romântica. Assim, principalmente os primeiros anos, né? A realidade não é romântica, ele não vai dormir e comer como você imaginava. Vai ter toda uma adaptação, uma rotina. E aí a mãe, às vezes, pode entrar num sintoma de pós-parto, de depressão, gerando essa frustração. E o que isso vai gerar, gente? Dentro desse desenvolvimento que o Eric traz, vai gerar também nos pais uma desconfiança. Então, é como se quebrasse esse vínculo inconsciente dos pais para o filho. E isso vai acabar alimentando na criança também uma falta de senso de proteção. Então vai começar, pode gerar ali um ciclo vicioso muito ruim emocional, sabe? Esse é o primeiro estágio emocional. Então é cuidar, sabe? Cuidar como pai e mãe, de você ficar colocando expectativa nos seus filhos já desde o início.